Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós vamos para a última aula, né, desse módulo, protocolo de morte encefálica e manutenção do potencial doador. E eu acho que com esse tema a gente consegue fazer uma revisão dessa parte que mais que eu falei, né, junto com vocês aí de TCE, monitorização, manejo de diabetes insípidos, tipos de trauma crânioencefálico. Então, eu quis começar a aula, a gente colocando um caso clínico para a gente poder discutir a evolução e, com isso, fazer uma revisão também. E em seguida, a gente dá entrada no assunto de fato aí da aula, né? Que é diagnóstico de morte encefálica e a manutenção do potencial doador. Eu estou aqui sem conseguir colocar a tela inteira de novo, gente. Vocês sabem me dizer o que eu posso estar fazendo de errado aqui? Que eu já tentei compartilhar, só está aparecendo a tela menor. Quer começar com a tela menor mesmo? E vai passando manualmente? Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim. Todos estão conseguindo, gente? Sim. Sim. Então, tá bem. Boa noite, meu nome é Cláudia, eu vou hoje ministrar aula de morte encefálica e manejo do potencial doador. A gente vai começar com um caso clínico, para a gente poder interagir, discutir em cima dele, e na sequência a gente poder falar do assunto em específico. Então, paciente, um homem, 28 anos, vítima de queda de moto, sem comorbidades conhecidas, teve um atendimento inicial pelo SAMU e com episódios de vômito no local desse primeiro atendimento. Na admissão no hospital, esse paciente estava em Glasgow 6, com pupilas anisocóricas, com frequência cardíaca de 118, pressão de 92/55, saturando 90% em máscara. E a tomografia inicial mostrava uma contusão temporal extensa, com hemorragia subaracnoide difusa e apagamento de cisternas.
De acordo com o Glasgow, a gente classificaria esse paciente em que tipo de TCE? Oi, desculpa, doutora, mas para mim não está passando as páginas, está aparecendo só o título, morte cefálica e manejo do potencial doador. Ah, ele ficou Para congelado. mim também. Isso. Para Tá só a todos, tela gente? do início, mas não tá a apresentação e não tá passando os slides. Não consegue passar manualmente? Então, eu compartilho a minha tela e eu estou passando no meu PowerPoint. Só que ele... Aqui pra gente não passou. Ficou parado na A primeiro primeira slide. página, né? Isso. Que eu não consigo mexer nele aqui na tela. Eu só consigo mexer quando eu vou para o PowerPoint. Só que daí vocês não estão visualizando. Deixa eu tentar aqui de novo. Agora passou. Quando você clicou em cima do slide, passou. Se você clicar assim, passando assim, a gente consegue Tá ver. passando. E assim, vai ou não? Não. Não? Não. Tá, então eu vou ter que passar aqui mesmo, clicando. Mas vamos lá, a gente consegue. Vocês conseguem visualizar? Eu não sei se às vezes fica muito pequenininho. Sim, estamos Sim. visualizando. Tá. Sim. Então, a gente, aqui estava nesse slide, paciente Glasgow 6, pupilas anisocóricas, com hipotensão, frequência de 118, saturando 90% em máscara e uma tomografia mostrando um dano cerebral importante. O que a gente vai fazer com esse paciente diante desses achados? TCE grave, proteção de via aérea. Estabilizar inicialmente o paciente. Uhum. Aí, para estabilizar, vou estabilizar como? O que eu vou fazer para poder melhorar? Vai entubar para proteger a via aérea. Certo. Tem que drenar, né? Estabiliza. É uma hemorragia subaracnoide difusa, então a gente não tem um ponto específico de sangramento. Não é um hematoma subdural, um hematoma extradural, que a gente consegue entrar e fazer uma abordagem. É uma hemorragia subaracnoide difusa, com contusão temporal extensa, né? Monitorando. Então, a gente vai proteger via aérea, vai promover a intubação desse paciente. Pós-intubação, a gente precisa deixar esse paciente como? Sedado, né? Em neuroproteção. Mas, para isso, eu também preciso estabilizar primeiro ele hemodinamicamente, correto? Qual que é a pressão alfa que eu vou querer para esse paciente? Pressão arterial média. Em torno de 60. Então, a gente vai querer uma pressão arterial média de 90, né? Porque daí a gente vai tentar manter uma pressão de perfusão cerebral em torno de 20 a 30. Desculpa, uma pressão de perfusão cerebral em torno de 60 a 70. Né? Se a gente tiver uma pique entre 20 a 30, a gente vai estar mantendo essa pressão de perfusão cerebral. Então, para isso, eu vou fazer volume, vou entrar com droga vasoativa,
Na intubação, o alvo de saturação que eu vou querer para esse paciente periférica vai ser qual? O mínimo. R$ 94. Isso. Então, a gente vai intubar esse paciente, vai manter ele sedado, em neuroproteção, com midazolam e fentanil, inicialmente, para promover uma estabilização hemodinâmica, infusão de cristalóide, início de droga vasoativa. A gente vai corrigir essa hipoxemia, talvez uma hipoventilação aí associada, ou até uma hiperventilação, né, por conta do edema cerebral que ele está fazendo. E esse paciente vai precisar ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva para manejo adequado aí de hipertensão intracraniana, né? E o ideal vai entrar para o centro cirúrgico para a colocação de um catéter de PICC, para a gente conseguir fazer um manejo mais adequado desse paciente. Alguma pergunta até aqui, gente? Estão muito silenciosos. Sem perguntas. Vocês querem fazer mais alguma coisa para esse paciente? Primeiro tem que estabilizar ele, para depois... Não, Então tá, então a gente tentou estabilizar ele inicialmente, ali no pronto-socorro, ele vai para o centro cirúrgico, vai colocar um catéter de PICC aí para a gente poder ter um manejo melhor desse paciente. E, na sequência, a gente vai avaliar essa evolução neurológica dele, né? Então, a gente vai fazer o controle da PICC, e ela está lá mostrando uma PICC entre 26 a 28, com uma pressão de perfusão cerebral entre 55 e 60, e uma sedação que acabou sendo otimizada com propofol e fentanil. Devido ao edema cerebral importante, acabou iniciando solução salina hipertônica para a gente poder tentar melhorar, né, esse quadro desse edema cerebral. O que a gente pode fazer para essa PICC entre 26 a 28? E aí, pessoal? A gente precisa reduzir um pouco essa PICC. E como que a gente pode fazer isso? Com a solução hipertônica, a cabeceira elevada, sedado, já tá. Manter aquelas medidas básicas, né? Cabeceira elevada, a cabeça em posição neutra, né? Para a gente permitir um retorno venoso adequado. RAS -5. Monitorização da PICC, a gente avaliando ali curva de PICC, né? Esse paciente vai ter lá P1, P2, P3, a gente vê como é que está essa alteração. A gente pode também promover uma ventilação ajustada aí para uma pressão, uma PCO2 alvo entre 35 a 38, o RAS -5, né, tentando otimizar aí controle de dor e agitação.
E a gente também pode considerar se uma PIC intraventricular, a gente promover uma drenagem de líquor, né? Lembra que eu falei que a PIC ela pode ser intraventricular, subdural ou então intraparenquimatosa. Então, no caso da PIC intraventricular, a gente consegue fazer essa drenagem de líquor aí para poder tentar aliviar a pressão também. O paciente acabou evoluindo aí com crises hipertensivas, seguido de hipotensão, com necessidade crescente de noradrenalina durante a evolução dele. Foi feita reposição volêmica cautelosa, um ajuste fino aí de vasopressores, sempre objetivando uma pressão de perfusão cerebral entre 60 a 70. Esse paciente, no terceiro dia, começou a evoluir com aumento da diurese, com aumento do sódio sérico e uma osmolaridade sérica elevada, com densidade urinária baixa. E aí, então, diante disso, a gente faz um diagnóstico de diabetes insípidos e iniciar medidas para a gente poder tentar melhorar esse quadro, né? Então, fazer uma reposição volêmica aí, com cautela, a gente pode utilizar vasopressina em baixa dose, fazer uma correção gradual do sódio e também uma monitorização aí de diurese e osmolaridade. E aí, alguma coisa mais para a gente fazer para esse paciente? Acho que não. Vasopressina. No quarto dia, esse paciente evoluiu com Glasgow 3, foi suspensa a sedação, após suspensão de sedação, né, foi avaliado a ausência de reflexo de tronco cefálico, pupilas fixas e midriáticas, e a tomografia de crânio, controle, mostrava um edema global com apagamento de sulcos e cisternas. Bem, então, diante dessa avaliação neurológica beira-leito, a gente tem uma suspeita de morte encefálica. Agora, para a gente poder confirmar uma morte encefálica, a gente vai precisar iniciar o protocolo, né? Para a gente poder ter um diagnóstico confirmatório ou não dessa evolução. Então, um paciente que se encontra hemodinamicamente instável, com um diabetes insípidos persistente, sem drive respiratório, quando a gente tenta reduzir suporte, já com a suspensão de sedação, né, respeitando aí o tempo de meia-vida da droga, e na avaliação com critérios clínicos que sugerem evolução para morte encefálica. Então, a gente entra na aula em específico, né, eu quis trazer aí o caso clínico para a gente poder tentar entender como que seria a evolução de um paciente dentro da unidade, até a gente chegar aqui nessa suspeita de morte encefálica. Então, assim, gente, aqui no Brasil, desde 4 de fevereiro de 97, a gente tem a Lei 9.434, que ela dispõe sobre retirada de órgãos, tecidos e partes do corpo humano a fins de transplante e tratamento. O CFM, ele definiu por meio da resolução em 97, que a morte encefálica deve ser considerada quando o quadro neurológico observado for consequência de um processo irreversível, de causa reconhecida e definida a partir de 2 exames clínicos e um exame complementar, né? O que define morte encefálica vai ser a presença de coma aperceptivo, a ausência de atividade motora supraespinhal e apneia. O intervalo recomendado entre os exames clínicos, em 97, era de 6 horas para adulto, e o período era variável de acordo com a faixa etária em crianças. A gente teve um decreto presidencial em 2017 reafirmando
que o diagnóstico de morte encefálica era confirmado com critérios neurológicos definidos pelo CFM, e então o CFM, através da resolução 273, em 2017, atualizou as definições anteriores para o diagnóstico. Então, a gente tem essa resolução definindo que morte encefálica é a perda completa e irreversível das funções encefálicas, definida pela cessação de atividades corticais e de tronco encefálico. E como que a gente vai determinar, então, morte encefálica, né, diante de uma suspeita? Então, a determinação de morte encefálica, ela é obrigatória quando a gente encontra um paciente em coma não perceptível, com ausência de reatividade supraespinhal e com uma apneia persistente. E para a gente poder manter essa suspeição e progredir para o protocolo, a gente tem os pré-requisitos. A gente vai ter que ter uma presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar morte encefálica. A gente precisa da ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica. E a gente precisa realizar o tratamento e observação em hospital pelo período mínimo de 6 horas, quando esse paciente chega na unidade, por exemplo, nesse caso clínico, que eu demonstrei inicialmente. Se esse paciente fosse atendido no externo e chegasse no hospital com uma suspeita de morte encefálica, diante de uma tragédia, de uma catástrofe cerebral identificada em tomografia de crânio, a gente precisaria observar esse paciente 6 horas antes de pensar em seguir com o protocolo de morte encefálica. Agora, quando a gente tem como causa primária do quadro uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, né? O paciente evoluiu com uma PCR, fez uma encefalopatia hipóxico-isquêmica secundária. Esse paciente ele vai ser necessária a observação mínima dele por 24 horas. Então, um paciente com TCE que chega no intra-hospitalar com suspeita de morte encefálica e sem ter tido, né, um quadro de parada cardiorrespiratória, a observação dele vai ter que ser por no mínimo 6 horas. Agora, quando esse paciente tem uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, a observação mínima vai ter que ser por 24 horas. Temperatura corporal, a gente pode usar a temperatura esofagiana, vesical ou retal, que vai ter que estar superior a 35. A saturação arterial de oxigênio tem que estar acima de 94%, e a pressão arterial sistólica maior ou igual a 100, ou então a pressão arterial média acima de 65, ou igual, né, para adultos, ou para menores de 16 anos, conforme a faixa etária. Para a gente confirmar a morte encefálica, vai ser obrigatória a realização mínima de 2 exames clínicos que vão confirmar o coma não perceptivo, com ausência de função do tronco encefálico, e também um teste de apneia para confirmar a ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima de centro respiratório. O teste de apneia ele pode ser realizado com o primeiro exame clínico ou com o segundo exame clínico, e também a gente vai precisar de um exame complementar para poder comprovar a ausência de atividade encefálica. O que compete, né, ao Conselho Federal de Medicina para definir os critérios de diagnóstico de morte encefálica. Então, o diagnóstico de morte encefálica ele vai ser confirmado com base nos critérios neurológicos definidos em resolução específica do Conselho Federal de Medicina. Os procedimentos para a determinação de morte encefálica, eles devem ser iniciados em todo paciente que apresentar coma não perceptivo, com ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente, e que atendam a todos os pré-requisitos previstos na resolução. Os familiares que estiverem em companhia do paciente ou que tenham, então, oferecido meio de contato, eles devem obrigatoriamente ser informados do início do procedimento para o diagnóstico de morte encefálica. Os hospitais, eles devem notificar, né, a suspeita clínica de morte encefálica
as comissões, para os centros de transplante, né, da unidade federativa que tiver vinculado, e isso deve ser feito em caráter de urgência e obrigatório. A comprovação de morte encefálica, ela vai ser realizada utilizando critérios precisos, bem estabelecidos e padronizados, que vão ser passíveis de serem executados por médicos em todo o território nacional. Os médicos participantes desse processo de diagnóstico de morte encefálica, ele deve estar especificamente capacitado e vai ser considerado capacitado aqueles médicos com, no mínimo, 1 ano de experiência no atendimento de pacientes com coma, que tenham acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de morte encefálica, ou então que tenha realizado treinamento específico para esse fim, num programa que atenda às normas determinadas pelo Conselho Federal de Medicina. Eu vi até que a colega compartilhou, né, no grupo, as aulas que são o link, né, para os cursos que são realizados. Um dos médicos especificamente capacitados, ele deve ser especialista em uma das especialidades: medicina intensiva ou medicina intensiva pediátrica, neurologia, neurologia pediátrica, neurocirurgia ou medicina de emergência. Na impossibilidade de um desses especialistas, o procedimento vai ser conduzido por outro médico que esteja capacitado. Caso seja solicitado, deve ser admitida a presença de um médico de confiança da família, né, do paciente, para acompanhar o procedimento da determinação de morte encefálica. A gente não espera, né, esse colega chegar, a gente informa a família: olha, o exame vai ser realizado em tal momento, para ele poder, se quiser acompanhar, estar lá presente. Um dos médicos especificamente capacitados vai ter que, deverá ser especialista em uma das seguintes especialidades, como medicina intensiva pediátrica, neurologia pediátrica, neurocirurgia ou então medicina de emergência. E, caso seja solicitado, deve ser admitida a presença, então, desse médico de confiança da família, e sempre, a gente evita que isso atrase a realização do exame. Então, a gente informa para a família como que vai ser realizado o procedimento, e para ele poder estar presente ali, se possível, no momento. A direção técnica de cada hospital vai indicar, né, um médico capacitado para poder realizar e interpretar os procedimentos e esses exames complementares. Ou então, a central de transplante também pode determinar um médico específico para poder estar realizando. Nenhum médico responsável pode realizar o procedimento de determinação de morte encefálica. Ele pode também participar da equipe de remoção de transplante, né? Então, vai ter conflito de interesse. Então, esse médico, ele não pode estar, o médico que vai realizar o exame, ele não pode estar vinculado à equipe de remoção e transplante. Então, após a declaração de morte encefálica, a família do falecido deve ser consultada sobre a possibilidade de doação de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano para transplante, e é legal e ética a suspensão dos procedimentos de suporte terapêutico quando determinada a morte encefálica naqueles pacientes não doadores de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Nos casos em que a doação não for viável por qualquer motivo, o suporte terapêutico artificial ao funcionamento dos órgãos será descontinuado. A hipótese em que o corpo vai ser, então, entregue à família ou à instituição responsável pela necrópsia, no caso daqueles pacientes que se aplique, que são os pacientes com morte de causa externa. A manutenção dos suportes terapêuticos em não doador com morte encefálica deve ser considerada no caso de pacientes gestantes com feto vivo, em que essa conduta vai ser determinada pelo obstetra, né, se é uma gestação viável ou não. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Então, para a determinação de morte encefálica, a gente precisa seguir 5 etapas obrigatórias.
Primeiro, tem que estar atendendo a todos os pré-requisitos antes da realização dos testes clínicos e do exame complementar para o diagnóstico de morte encefálica. Deve ser realizado 2 exames clínicos evidenciando coma perceptivo e ausência de reflexos de tronco encefálico. Em um desses 2 exames clínicos, deve ser acompanhado o teste de apneia para confirmar a ausência dos movimentos respiratórios, com uma aferição de PCO2 acima de 55. Deve ser realizado também um exame complementar que vai evidenciar a ausência de atividade encefálica e a formalização da conclusão de determinação da morte encefálica. Então, para o diagnóstico, a gente vai precisar dos pré-requisitos: exame clínico compatível, teste de apneia e a realização do exame complementar. Para pré-requisito, para abertura do protocolo, a gente precisa ter uma lesão encefálica grave e irreversível. A gente deve ter um período de observação e tratamento desse paciente. Então, um período mínimo de observação e tratamento adequado em ambiente hospitalar de 6 horas, após estabelecido o coma, ou então nos pacientes com encefalopatia hipóxia isquêmica, um mínimo de observação de 24 horas. A gente deve afastar causas reversíveis de coma, né? A gente deve instituir medidas adequadas para a correção das alterações antes de iniciar a determinação de ME. A gente deve registrar em prontuário do paciente a análise justificada dessa situação clínica encontrada e os principais fatores de confusão em causas, né, reversíveis de coma são distúrbio endócrino metabólicos graves, como o distúrbio do sódio, distúrbio ácido básico e hipotiroidismo, presença de hipotermia, que também pode mascarar o exame clínico, hipotensão, intoxicação exógena, fármacos depressores do sistema nervoso central e a utilização de bloqueadores neuromusculares. Então, no caso de utilização de fármacos depressores do sistema nervoso central e bloqueadores neuromusculares, a gente deve suspender a droga e aguardar o tempo necessário antes de iniciar o procedimento para determinação de morte encefálica, porque daí a gente vai garantir que o exame neurológico não esteja alterado pela presença desses fármacos. Para dose intermitente, a gente recomenda-se aguardar 3 vezes a meia-vida da droga e para infusão contínua 5 vezes a meia-vida da droga. Nos casos de insuficiência renal e insuficiência hepática, a gente vai ter que ter uma avaliação individual, caso a caso, e, quando disponível, a gente pode dosar o nível sérico dos fármacos utilizados e determinando, então, o início do protocolo quando eles estiverem dentro ou abaixo do nível terapêutico. Então, aqui a gente tem os principais fármacos, né, depressores do sistema nervoso central e o intervalo de tempo para a gente poder suspender e dar um início da determinação de morte encefálica. Então, aqui nos mais habituais que a gente usa, o midazolam, meia-vida de 2 horas, o intervalo de 6 horas, né, quando é uma dose intermitente, infusão contínua de intervalo de 10 horas. E aí individualizar no caso de insuficiência hepática e renal. E o fentanil também, meia-vida de 2 horas, o intervalo quando ele é dado em dose única ou intermitente de 6 horas, e o intervalo quando infusão contínua de 10 horas. E individualizar também conforme insuficiência hepática ou renal. O propofol também é outra medicação bastante utilizada nesses casos de neuroproteção, né? Então, 2 horas, também 6 horas e 10 horas quando infusão contínua. Então, os parâmetros fisiológicos mínimos durante a determinação do protocolo de morte encefálica. A gente tem que, para começar um protocolo, né? A gente suspeitou lá que o paciente está em morte encefálica, a gente vai suspender sedação, a gente vai aguardar esse tempo de meia-vida das drogas que estão sendo infundidas, a gente vai continuar fazendo exame neurológico seriado nesse paciente e, dado o tempo de meia-vida das drogas, possibilitando o início do protocolo e o paciente persistindo com sinais de suspeita de morte encefálica, a gente tem que adequar a temperatura central acima de 35,
às vezes não, corriqueiramente esses pacientes acabam evoluindo com uma hipotermia, a gente tem que lançar a mão de aquecedores para poder conseguir adequar essa temperatura central. A gente tem que manter a pressão arterial sistólica acima de 100, ou então uma pressão arterial média acima de 65, e quase sempre esse manejo é realizado aí com drogas vasopressoras, e também manter uma saturação arterial de oxigênio acima de 94%. Diagnóstico diferencial, então, vão ser condições clínicas que não excluem o diagnóstico de ME. Se você observar movimentos involuntários, como reflexos espinhais, reflexos tendinosos, abdominais e cremastérico, o sinal de Lázaro e sinal de Babinski persistente. Então, são essas condições, elas não excluem o diagnóstico de ME, mas são fatores aí confundidores quando a gente tem uma suspeita, né? Você deve sempre estar conversando com a equipe, orientando, tendo uma comunicação assertiva em relação a esses achados, porque isso é motivo de muita angústia, sabe, entre a equipe quando a gente tem essa suspeita de morte encefálica. E até para a própria família, né, que às vezes também pode evidenciar o paciente fazendo um reflexo de Lázaro e questionar a suspeita. Então, no exame clínico, o coma não perceptivo, ele é um estado de inconsciência permanente, com ausência de resposta motora supraespinhal a qualquer estimulação realizada, principalmente quando estimulação dolorosa intensa, que pode ser realizada supraorbitária, articulação temporomandibular, em trapézio e em leito ungueal, dos 4 membros, tá? A presença de contraturas faciais ou então atitude de descerebração ou decorticação invalida o diagnóstico de ME, e reflexos tendinosos profundos, os movimentos de membros, atitude em opistótono, flexão do tronco, adução ou elevação de ombros, sudorese, rubor ou taquicardia ocorrendo espontaneamente ou durante a realização, durante a estimulação, né? Então, a presença desses sinais clínicos, eles significam apenas a persistência de atividade medular e não vai invalidar o início do protocolo de morte encefálica para determinação. A gente vai ter que evidenciar, então, uma ausência de reflexos de tronco encefálico. Então, a gente vai testar o reflexo fotomotor pupilar, que é o pupilar, né? A ausência de reflexo córneo-palpebral, a ausência de reflexo óculo-cefálico, que é aquele dos olhos de boneca. E a gente aqui deve ter atenção que ele não deve ser realizado em pacientes com lesão de coluna cervical. Isso é um fator bem importante. Então, se você tiver um paciente com TRM, né, em uso lá de colar cervical, tem que ser sempre discutido com a equipe a possibilidade da realização, a depender do tipo de lesão, o motivo pelo qual foi colocado o colar, tá? Então, nesses pacientes, já de início, a gente tem que ter uma avaliação com liberação para início do protocolo. Dando continuidade, né? A ausência de reflexo vestíbulo ocular, que é a prova calórica, e a ausência de reflexo de tosse. É importante a gente lembrar que quando a gente vai começar o protocolo aí, você está com o paciente lá com a suspeita, teve o tempo adequado de suspensão da sedação, ele mantém o exame neurológico compatível com morte encefálica, você vai dar início ao protocolo, então você já organiza, né? O soro gelado, você vai fazer otoscopia para ver se o paciente está com a membrana timpânica íntegra bilateralmente ou se não tem nenhum fator de obstrução ali no conduto auditivo que vá impossibilitar a realização adequada do reflexo vestibulo-ocular. A repetição do exame clínico, né? Então, você fez o primeiro exame, deve ser repetido esse exame por outro médico, né? Então, também capacitado, ele vai fazer a mesma técnica do primeiro exame e o intervalo mínimo de tempo entre a realização do primeiro e do segundo exame vai ser de acordo com a faixa etária e no adulto ela é de 1 hora. Então, não vai ser necessário repetir o teste de apneia se ele já tiver sido realizado no primeiro exame clínico. Se não tiver sido realizado, a gente faz junto com o segundo exame clínico.
E o que a gente vai querer nesse teste de apneia é uma PaCO2 acima de 55. A gente mais à frente vai especificar direitinho como que a gente faz esse exame do teste de apneia. E aí, qual deve ser a conduta nas exceções, né? Quando a gente tem presença de alterações morfológicas, orgânicas, congênitas, ou então mesmo adquiridas, que vão impossibilitar a avaliação bilateral dos reflexos, seja fotomotor, córneo-palpebral, óculo cefálico e vestíbulo ocular, se a gente tiver a possibilidade de realizar o exame em um dos lados, a gente vai avaliar se tem a presença ou a ausência do reflexo, né? Então, se esse paciente tem alguma alteração pupilar já congênita, ou às vezes é um paciente monocular, é um paciente que tem uma lesão de membrana timpânica, que eu não vou poder instilar soro gelado ali nesse conduto auditivo. A gente vai fazer o exame do lado adequado, sadio ali, para poder conseguir executar o exame da forma correta, e a gente vai constatar se tem ou não a presença de reflexo. Na ficha, né, de preenchimento do protocolo de morte encefálica, a gente tem especificando lado direito e lado esquerdo, e a gente deve, lá embaixo, relatar o motivo porque não foi avaliado determinado lado, tá? Deve sempre lembrar de colocar isso e também fazer um preenchimento adequado do prontuário durante todo o protocolo de morte encefálica. Então, é isso aqui, a causa dessa impossibilidade deve ser fundamentada em prontuário. Eu coloquei aqui o registro do exame clínico, eu acho que pela tela, como está menor, a gente não vai conseguir fazer a leitura, mas a gente deve sempre procurar fazer o preenchimento de forma adequada, né, do termo de declaração de morte encefálica. Então, a gente deve colocar o nome do paciente, o diagnóstico do paciente inicial, se foram afastadas todas as causas que são confundidoras, né, com a suspeita de morte encefálica, e colocar todo o exame de forma adequada, que eu comentei com vocês. Então, lado direito, lado esquerdo, você vai relatar se foi avaliado ou se não foi avaliado, e você consegue especificar aqui embaixo o motivo pelo qual não pôde ser avaliado determinado lado. Deve sempre colocar ali temperatura, pressão arterial e saturação também do paciente, a hora que você fez esse exame clínico também. Na realização ali do segundo exame clínico, a gente vai repetir, né? Tem aqui um segundo quadrinho para a gente poder estar fazendo o preenchimento, e no teste de apneia ele vai poder ser realizado ou pelo médico que faz o primeiro exame clínico, ou pelo médico que faz o segundo exame clínico. Então, no teste de apneia, o que a gente vai ver vai ser a ausência de movimentos respiratórios espontâneos após uma estimulação máxima do centro respiratório pela hipercapnia. E aí a gente vai confirmar isso na gasometria de controle, evidenciando uma PaCO2 acima de 55. E como que deve ser a preparação para esse teste de apneia, né? Quais são as condições fisiológicas obrigatórias para a gente avaliar nesse paciente antes de fazer o teste de apneia? Então, ele tem que estar com uma temperatura corporal acima de 35, uma saturação arterial de oxigênio acima de 94%, uma pressão parcial de CO2 arterial entre 35 e 45. Então, isso daqui é extremamente importante, né? Você vai coletar uma gasometria antes de fazer o teste, e muitas vezes a gente não está com essa PaCO2 nesse intervalo entre 35 e 45, e a gente vai tentar adequar ali, junto com a ventilação mecânica, para atingir esses objetivos. No Brasil, então, uma PaCO2 inicial acima de 45 vai inviabilizar o início do teste de apneia, ou acima de 45 ou abaixo de 35 também. A pressão arterial sistólica, ou então a média, vai ser dada conforme a idade, em pacientes acima de 16 anos,
o que a gente vai considerar uma pressão arterial sistólica acima de 100, ou então uma pressão arterial média acima de 65. A gente tem que prevenir instabilidades durante a realização do teste de apneia. Então, o que é adequado quando você vai fazer o teste de apneia, ou você for iniciar o protocolo de morte encefálica, né, para o paciente? Possivelmente é um paciente que vai estar já invadido, né, com catéter venoso central, catéter arterial, mas caso tenha perdido ou esteja sem um catéter arterial, é adequado a punção para a gente poder conseguir fazer uma monitorização mais fidedigna desse paciente e também facilitar a coleta de gasometria arterial. A gente deve disponibilizar cristalóide e vasopressores, porque esses pacientes, muitas vezes, durante a realização do teste de apneia, eles fazem instabilidade hemodinâmica, às vezes até com arritmia e parada cardiorrespiratória também. Disponibilização de material para atendimento, então, de arritmia grave ou parada cardíaca, a gente ter o carrinho de parada ali já ao lado do leito, né, tudo organizado. A instalação de um oxímetro de pulso para a gente poder ficar acompanhando a saturação do paciente, e naqueles pacientes que a gente consegue fazer um recrutamento alveolar, especialmente nos casos de disfunção respiratória, quando tem um maior risco aí de fazer hipoxemia. Muitas vezes a gente consegue utilizar métodos alternativos, fazendo o teste de apneia até em ventilação mecânica, no modo CPAP. Então, classicamente, o que a gente vai fazer, né, para realizar o teste de apneia? A gente vai ventilar esse paciente. Primeiro, a gente vai checar como esse paciente está, né, se ele está com uma pressão arterial sistólica ou uma pressão arterial média adequada, né, sistólica acima de 100, ou então uma média acima de 64, uma saturação acima de 94%, uma temperatura acima de 35 graus. Qualquer alteração que não esteja adequada, a gente vai precisar primeiro estabilizar, né? Vai colocar manta térmica nesses pacientes, com aquecedor nesses pacientes que estão com temperatura abaixo de 35, vai adequar vasopressor para poder ter a pressão arterial média adequada, vai otimizar parâmetros ventilatórios para poder conseguir atingir esse alvo de saturação acima de 94%. A gente deve fazer uma ventilação anterior desse paciente com uma FO2 de 100%, a gente deve manter por no mínimo 10 minutos, e aí fazer uma coleta de gasometria arterial, identificar se ele está idealmente com uma PO2 acima de 200 e com uma PCO2 entre 35 e 45. Se a gente não conseguir atingir esse alvo, a gente vai ajustar parâmetros e vai fazer nova gasometria até a gente estar com esses parâmetros adequados. Então, às vezes a gente espera um intervalo de tempo aí maior entre a coleta da gasometria e o início do exame, então a gente deve sempre colher uma gasometria antes da desconexão do ventilador mecânico, tá? Não esperar um tempo aí maior. Às vezes se adequou tudo, fez uma gasometria, teve uma intercorrência, foi atender, você vai ter que fazer novamente outra gasometria para poder dar início ao protocolo. Então, a gente vai manter ali o oxímetro de pulso adequado, verificando aí a saturação contínua, e aí a gente vai desconectar o paciente da ventilação mecânica. Quando a gente faz isso, a gente tem que garantir uma oxigenação, e a gente vai garantir instalando um catéter intratraqueal, chegando ali até nível de carina, mantendo um fluxo de 6 litros por minuto. É importante aqui, ele não comenta isso, mas a gente fazer uma aspiração de vias aéreas antes de iniciar o protocolo também, porque muitas vezes você pode colocar lá esse catéter e acabar sendo obstruído por secreção, e não garantir esse fluxo aí de oxigênio. A gente deve observar a presença de qualquer movimento respiratório por 8 a 10 minutos,
esse tempo é um intervalo sugerido, ele acaba não sendo obrigatório. Então, às vezes, você está fazendo o teste de apneia e esse paciente apresenta uma instabilidade hemodinâmica ou começa a ter uma dessaturação, você já passou de 3 minutos ali do teste de apneia, com 5 minutos você pode suspender o exame, mas você colhe uma gasometria para você ver se com esse intervalo, se ele conseguiu atingir nível de PCO2 superior a 55. Se na gasometria foi evidenciada essa PCO2 acima de 55, mesmo com 5 minutos aí de teste de apneia, ele vai ser considerado positivo, tá? O importante é que esse teste ele deve ser interrompido se a pressão arterial sistólica cair de 100 milímetros de mercúrio, ou então se esse paciente começar a fazer uma hipoxemia significativa. E também quando você evidencia a presença de arritmia cardíaca. Então, colhe a gasometria arterial final e reconecta o paciente aí no ventilador mecânico. Então, devido a essas possibilidades, que você ter o paciente ali monitorizado com uma linha arterial para facilitar essa coleta, a gente vai conseguir ter um manejo mais adequado desse paciente. Aqui um quadro com resumo, né? Então, os pré-requisitos de saturação acima de 94%, a temperatura acima de 35%, uma pressão arterial sistólica acima de 100%. A gente deve ter ausência de efeito de sedativos e relaxantes musculares. A gente deve estabilizar o paciente, hiperoxigenar com FI de 100% por 10 minutos, instalar oxímetro digital, coletar uma gasometria arterial inicial, e aí ela deve estar idealmente com uma PO2 acima de 200 e uma PCO2 entre 35 e 45. Aí, depois, com essa coleta da gasometria arterial, está adequado os parâmetros, a gente vai promover a desconexão da ventilação mecânica. Vai colocar um catéter intratraqueal, nível de carina, com fluxo de 6 litros por minuto, e vai ficar observando esse paciente até 10 minutos para observar se ele tem ou não movimento respiratório. Findado esse período, se não teve nenhuma intercorrência, você conseguiu seguir aí com o exame durante 8 a 10 minutos, você vai colher uma gasometria arterial final e vai reconectar o paciente na ventilação mecânica. É importante, gente, a gente nunca vai fazer esse exame sozinho, né? A gente vai estar ali acompanhado do fisioterapeuta, auxiliando ali na desconexão e reconexão e até observação do paciente, um enfermeiro também para auxiliar no controle desse paciente, avaliando os indicadores ali no monitor, né, se estão tendo alterações ou não. E aí sempre descrever em prontuário o que você está fazendo, né, quanto tempo. Se você foi lá começar o protocolo de morte encefálica, você vai descrever qual foi o diagnóstico do paciente, o exame tomográfico realizado, que foi afastado outras causas de coma, quais são as condições, quando foi suspensa essa sedação, qual o tempo transcorrido dessa suspensão, quais condições clínicas do paciente antes de fazer o primeiro exame, o teste de apneia, o segundo exame, isso, quem acompanhou o exame, né, a descrição ali dos sinais vitais, da gasometria que foi coletada, quais eram os parâmetros que estavam na VM. Então, a gente tem que ter um cuidado muito rigoroso com a descrição do exame em prontuário, no prontuário do paciente, não é só no termo de declaração de morte encefálica, a descrição em prontuário, ela também deve ser muito rigorosa. Quando a gente vai interromper, então, o teste de apneia, quando esse paciente estiver apresentando hipotensão, hipoxemia significativa, então, arritmia cardíaca. Coleta a gasometria, reconecta o paciente na VM, se a PCO2 final for abaixo de 55, esse teste de apneia não foi compatível, então você vai ter que repetir o teste de apneia. Adequar parâmetros, ajustar de novo ali, PO2 ideal acima de 200, PCO2 entre 35 e 45, e ver se as condições clínicas do paciente permitem a realização do exame naquele momento. E como que a gente vai interpretar, então? O teste ele vai ser considerado positivo quando a gente tem presença de apneia.
Como que isso é definido? Com uma PCO2 da gasometria final acima de 55. Não observação de movimentos respiratórios, mesmo que o teste tenha sido interrompido antes dos 10 minutos previstos. Eu considero esse teste inconclusivo quando a PCO2 da gasometria final é menor ou igual a 55, tem movimentos respiratórios. E eu considero esse teste negativo, que é a ausência de apneia, quando o paciente apresentar movimentos respiratórios, mesmo que sejam débeis, com qualquer valor de PCO2, tá? A gente tem que estar atento aí em pacientes magros ou crianças onde o batimento cardíaco pode mimetizar movimento respiratório, né, gerando aí falsos negativos durante a realização do exame do protocolo de ME. O registro dos dados gasométricos, a gente deve sempre descrever o pré e o pós-apneia, tem que estar registrado de forma adequada, né, por quem realizou o exame, e a gente até anexa ali a gasometria, a gente grampeia junto com o termo de declaração de morte encefálica. Mesmo diante, então, da constatação clínica, né, de inatividade do encéfalo, no Brasil é obrigatória a realização do exame complementar, para a gente poder demonstrar de forma inequívoca a ausência de atividade encefálica. Esses exames complementares podem ser angiografia cerebral, Doppler transcraniano, cintilografia cerebral e eletroencefalograma. Eu deixei destacado aí Doppler transcraniano e o eletroencefalo, que acabam sendo os exames de mais fácil acesso, para a gente poder realizar, e são exames que são realizados aí na beira do leito, e a gente tem uma disponibilidade maior. Então, claro que a gente vai avaliar caso a caso qual vai ser o exame complementar ideal, de acordo com a situação clínica e a disponibilidade local também para a realização dos exames complementares. E também, para a realização de qualquer exame, né, durante o protocolo, a gente tem que seguir com temperatura axilar acima de 35, uma pressão arterial sistólica acima de 100, ou então uma pressão média acima de 65 e uma saturação acima de 94%, tá? E para a gente concluir, então, o exame, né, da determinação de morte encefálica, a equipe médica que determinou a morte encefálica, ela deve registrar essas conclusões dos exames clínicos e os resultados desses exames complementares no prontuário do paciente e também no termo de declaração de morte encefálica, né, quando você finaliza ali o protocolo. Eu vou só abrir um comentário aqui. Muitas vezes, quando a gente vai fazer esse exame complementar, a gente, às vezes, pode identificar ainda a presença ali de um fluxo sanguíneo cerebral. Ele pode, às vezes, estar débil, mas você não vai conseguir ali fechar o exame compatível com o ME. Então, geralmente, o que a gente faz é a gente espera um intervalo aí de 24 horas e repete esse Doppler transcraniano. Se na presença ainda de fluxo sanguíneo cerebral, a gente às vezes lança a mão da realização do eletroencefalograma, tá? Para poder conseguir definir se é compatível mesmo ou não com morte encefálica. A conclusão, então, a comissão, né, intra-hospitalar de transplantes e a organização de procura de órgãos, elas devem ser obrigatoriamente comunicadas. Então, quando a gente tem suspeita clínica de morte encefálica, a gente já comunica a central de transplantes. Muitas vezes eles fazem busca ativa, né, nas unidades, perguntando aí diariamente, eles fazem visita diária perguntando se tem algum caso suspeito, para eles começarem fazer o acompanhamento em conjunto. Então, no início do procedimento da determinação de morte encefálica, a gente deve comunicar, após a realização do primeiro exame, a gente comunica também, e no término do encerramento ali do protocolo, também a gente faz essa comunicação. O termo, ele deve ser preenchido em 2 vias. Às vezes, quando a gente não preenche em 2 vias, a gente acaba tirando cópia, né, do exame, deixando essa cópia arquivada no prontuário físico do paciente, e a outra fica em posse
da Central de Transplantes, né, da Organização de Procura de Órgãos. Nos casos de pacientes que evoluíram com morte encefálica e o quadro inicial foi por causa externa, a gente também deve encaminhar uma cópia adicional junto com a solicitação de necrópsia para o Instituto Médico Legal. A declaração de óbito, os médicos que determinaram, né, esse diagnóstico de morte encefálica, ou seja ele assistente ou substituto, eles devem preencher a declaração de óbito, né? Vocês sabem me dizer o horário que a gente vai colocar na declaração de óbito quando confirmado o protocolo de morte encefálica? O horário do exame complementar, do último. A gente vai colocar o horário do último exame, né? Porque, às vezes, o exame complementar, ele foi realizado em conjunto com o primeiro exame clínico. E aí, o último exame realizado no paciente foi o teste de apneia. Então, é o horário do último exame realizado no paciente. Então, pode ser o segundo exame clínico, o teste de apneia, ou então o exame complementar, tá? Então, ter sempre essa atenção, porque o horário do óbito considerado é o horário do último exame clínico, o último exame realizado, seja ele clínico, teste de apneia, ou então do exame complementar. E como que a gente vai conduzir, né, qual vai ser a nossa conduta depois que a gente determinou o protocolo de morte encefálica? Bem, com a família. A família ela deve ser informada desde quando você suspeita da evolução clínica de morte encefálica. Então, você fez o exame neurológico no paciente, tem alteração, o paciente não está apresentando drive, desceu, fez tomografia, vai suspender a sedação, né? Teve avaliação ali da neurocirurgia em conjunto, vai suspender a sedação, você vai comunicar à família nesse momento que houve uma piora neurológica, que está sendo necessária a suspensão, né, de sedação, e que, diante disso, a gente tem uma suspeita clínica de morte encefálica, mas que, para confirmação, a gente deve seguir um protocolo para poder realmente ter esse diagnóstico definitivo. E a gente nunca vai ter uma conversa com essa família no corredor, na beira do leito, né? A gente vai levar essa família para uma sala adequada, com acolhimento, com escuta ativa e com tempo de conversa para a gente poder conseguir passar essas informações, tirar todas as dúvidas e confirmar que a família realmente entendeu aquilo que está sendo comunicado para ela, né? Então, a gente vai falar a respeito da suspeita, a gente questiona se eles entendem o que é, como que é realizado o exame, dá oportunidade de retirada de dúvidas, comunica à família que, se eles quiserem, pode um médico da família estar acompanhando a realização do protocolo, né, que a gente também pode estar conversando e permitindo a participação desse colega aí no acompanhamento do quadro. Finalizado o protocolo, nós que estamos ali no acompanhamento com o paciente, a gente nunca vai conversar com a família a respeito de doação de órgãos. Pode ser que, às vezes, a família, durante a realização do protocolo de morte encefálica, por informação, às vezes até desejo ali do paciente, questione a equipe a respeito da possibilidade de doação, e a gente vai sempre passar para eles que esse não é o momento da gente estar passando essas informações, que, se o protocolo finalizado, vai ter uma equipe específica que vai estar conversando com eles, tá? Então, é sempre importante a gente ter esse cuidado. Então, durante o processo, eles podem ser necessários múltiplos encontros com a família, para a gente poder esclarecer essa situação e retirada de dúvidas. Hoje tem um acesso à internet, então você comunica lá para a família que há essa suspeita, eles fazem toda uma busca ativa e vão trazer no dia seguinte todas as dúvidas pertinentes. Ela deve ser acolhida, informada a qualquer momento que demandar.
Os resultados dos testes diagnósticos, eles devem ser informados aos familiares à medida que eles forem realizados, né, e até também informar qual vai ser o próximo passo. Durante a fase de determinação, em hipótese nenhuma, a equipe assistencial deve falar sobre doação de órgãos com os familiares. A doação deverá ser discutida com os familiares ou responsáveis legais do paciente somente após completada todas as etapas do diagnóstico de morte encefálica. E caso a família questione, né, possibilidade aí de doação, a gente deve explicar que este não é o momento adequado para a gente estar tratando do assunto, porque o diagnóstico ainda não foi concluído. Então, a gente acolhe e a gente traz essa informação para a família, comunicando que no momento adequado, se confirmado, vai ser falado sobre isso. E a comunicação após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica, ela deve ser realizada com os familiares de forma cuidadosa e planejada. A gente, o que eu falei, né, não deve ser feito em lugares improvisados, como corredores, beira-leito, então na recepção da UTI. Você deve ter um local adequado ali, privativo, todos sentados, com, né, telefone desligado, para a gente não ter nenhuma interrupção, e com disponibilidade de lenços e águas para a gente poder conversar e acolher de forma adequada essa família. A explicação, então, ela vai ser realizada de forma clara, né, vai falar a respeito da realização dos testes, que infelizmente a gente teve a confirmação no caso do paciente, de morte, do paciente ter evoluído com morte encefálica, mas muitas vezes quando a gente fala morte encefálica, a família não consegue ali entender o que isso quer dizer, né? Então, a gente tem que afirmar que o paciente, com a realização dos exames, o paciente está morto. Então, a gente precisa colocar isso de uma forma bem objetiva, que a família consiga compreender que a evolução final foi o óbito mesmo. E nos casos aí de pacientes que ou não são potencial doadores, ou que a família, na abordagem lá pela equipe responsável, a família se recusou à doação. Então, nesses pacientes, a gente vai seguir com a retirada do suporte vital. Então, na resolução, é colocado que é ético e legal a suspensão dos procedimentos de suporte terapêuticos quando determinada a morte encefálica em pacientes não doadores de órgãos. Então, a gente vai ter lá relatado em prontuário pela equipe de captação de órgãos que o paciente é não compatível à doação, ou então a gente vai ter uma ficha assinada pela família em que ela se recusa a realizar a doação de órgãos. Então, nesses casos, a gente vai seguir com a retirada do suporte vital. Então, muitas vezes a gente vai fazer isso de que forma? A gente vai informar de forma clara e objetiva aos familiares o falecimento do paciente, e a gente vai comunicar quais serão os próximos passos, né? A gente pode, às vezes a família solicita ficar ali acompanhando a suspensão desse suporte, ou muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente permite a entrada dos familiares para uma despedida, e após a gente suspende o suporte. O manejo do potencial doador. Qual é o objetivo, né? Se essa família concordou com a doação, e também durante todo o processo ali onde você tem a suspeita de morte encefálica, a partir dali a gente está fazendo um manejo do potencial doador. O objetivo vai ser a gente garantir estabilidade hemodinâmica, preservação de função dos órgãos até o momento da captação, se assim for de desejo da família, né? Então, o que a gente vai manter aí um checklist importante para a gente estar realizando. A gente vai manter uma pressão arterial média acima de 65, a gente vai promover uma ventilação adequada, evitando
PIP muito elevado ou volume muito elevado, então a gente vai fazer uma ventilação protetiva. Sódio, a gente vai tentar trazer aí para um sódio inferior a 155. Lembrar que o manejo em pacientes que evoluem com diabetes insípidos é muito difícil, às vezes, da gente conseguir atingir esse alvo, principalmente quando a gente não faz um manejo adequado na evolução inicial ali do diabetes insípidos. Glicemia a gente vai manter entre 140 e 180. Essa estabilização hemodinâmica a gente vai buscar através do uso de noradrenalina, com uma reposição cuidadosa e até associação aí de vasopressina. A ventilação protetora com volume corrente baixo, níveis de PIP adequado para a gente evitar uma lesão pulmonar. Vamos corrigir distúrbios metabólicos, fazer o manejo do diabetes insípidos quando presente, seja com desmopressina ou então vasopressina, manter níveis adequados de sódio, glicemias adequadas também. Vamos realizar um controle de temperatura, evitando hipotermia, e uma monitorização contínua, para a gente ter uma detecção precoce das alterações, sejam elas hemodinâmicas ou metabólicas, e garantir estabilidade até a doação e captação. Muitas vezes a gente também aí associa o uso de corticoide para manejo do paciente, e também pode ser associado, quando o paciente faz disfunção tireoide, também a utilização do hormônio para adequação. Então, a gente tem aqui o checklist para a gente poder fazer um controle adequado aí desse manejo desse paciente potencial doador, onde a gente tem as metas a serem alcançadas, os status que o paciente está apresentando e as ações imediatas quando identificada ali as alterações. Isso ajuda a gente a guiar o cuidado com o paciente, um manejo adequado para que, se finalizado esse protocolo de morte encefálica e o paciente a família concordar ali com a doação, a gente ter mantido esse paciente de forma adequada para chegar a uma doação adequada. Aqui a gente também tem um checklist aí da entrevista familiar, né? Quando é feito para doação, é sempre a equipe ali da captação de órgãos que vai realizar essa entrevista. A gente, quando comunica a finalização do protocolo de morte encefálica para a família, a captação de órgãos, ela entra na sequência, ou às vezes ela já está participando ali também da reunião, e aí após a comunicação, o acolhimento da família pela equipe assistencial da UTI, eles entram para poder fazer essa entrevista, né, para doação, se a família aceitar. Então é isso, gente, a nossa aula de hoje. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, algum questionamento. Não, doutora. Também não. Paciente não identificado, o que a gente vai fazer? O paciente deu entrada, vamos dizer que é esse paciente aí do caso clínico. Deu entrada, aproximadamente 28 anos, só que é um paciente não identificado. A gente solicitou coleta de digitais, mas não foi encontrado, possivelmente o paciente de outro estado, às vezes acaba demorando um pouco mais a identificação, e ele acabou evoluindo com suspeita de morte encefálica. E aí, eu posso ou não começar protocolo nesse paciente?
Quem que comentou que tinha feito o curso? Eu fiz, doutora, mas realmente agora eu fiquei na dúvida, porque eles falam que todo paciente tem direito né, ao seu protocolo, né? Exatamente. Mas realmente fiquei na dúvida se inicia ou não. Todo paciente Para tem o mim que direito. iniciaria, né? Isso. E quando possível, eu entraria em contato com a família. Mas a gente deve ser iniciado, porque é isso que você falou, Vivian, todo paciente tem o direito a ter a confirmação dessa suspeita diagnóstica. E aí, finalizado o protocolo. A gente não tem familiar, a gente não tem como questionar. O que a gente vai fazer é fazer a comunicação, né? Se fosse um paciente que tivesse com a família ali, a gente faria a comunicação e o questionamento da doação ou não de órgãos aí pela equipe da captação. Não tendo, esse paciente, ele tem o direito de ter o diagnóstico confirmado ou não, e diante da confirmação a gente dá seguimento. Não vai ser possível questionar sobre doação com a família, então esse é um paciente não potencial doador por essa condição, e a gente vai dar seguimento à suspensão do suporte. O que é importante é a gente sempre ter a descrição da forma mais adequada em prontuário, né? Tudo que foi realizado, a tentativa de identificação, a suspeita de morte encefálica, qual foi o segmento, quem acompanhou o exame, quais foram os diagnósticos, ter todas as cópias de exames realizados, para a gente poder, isso para qualquer paciente, né? Esse, eu estou falando aqui em específico, mas isso para todo paciente. E um paciente potencial doador que evolui durante a realização do protocolo de morte encefálica, ali durante a espera, né, entre o primeiro e o segundo exame, o exame complementar, teste de apneia, enfim, ele evolui nesse período com uma parada cardiorrespiratória. E aí, esse paciente está indicado a reanimação ou não? Carla, Cauê, quem mais que está aqui que eu estou vendo? Eu acho que tem que ser avaliado caso, não sei, mas para mim tinha que ser avaliado caso a caso, porque se for uma parada súbita, o paciente está estável, né, um paciente potencial doador, talvez valha a pena reanimar, não sei. Porque se o que acontece lá no nosso setor, às vezes, é que assim, o paciente tem tudo para abrir o protocolo, mas ele está tão instável que a gente não vai conseguir abrir o protocolo, porque ele não tem a pressão adequada, ou porque a temperatura nunca chega, né? Ele está muito grave, o paciente muito grave com drogas vasoativas muito altas. Esse paciente, se ele para, não tem nem por que reanimar, porque a gente já não está conseguindo nem chegar aos parâmetros para começar a abrir o protocolo. Não sei se. Também já É teve um isso caso mesmo, lá Lídia. nosso. Teve um caso nosso, a gente fechou o protocolo, o paciente estava indo para a doação, indo para o centro cirúrgico, e ele parou no caminho. Aí essa equipe reanimou. Isso, exatamente. A gente vai, claro que num paciente que você está vendo ele evoluir com uma falência progressiva, às vezes você não vai conseguir nem abrir o protocolo, porque, infelizmente, ele mesmo com tudo que você está fazendo, esse paciente não está tendo uma resposta. Então, a gente já observa aí uma falência, e, infelizmente, não vai ter muito que a gente evitar aí dessa evolução, né? Mas é nesse caso, um paciente que está estável, está com uma droga vasoativa, ok, né? Às vezes ali até mediana,
de 0,7 micrograma quilo minuto aí de nora, mas está mantendo uma estabilidade, não está em ascensão, se esse paciente acaba evoluindo com uma PCR, você vai reanimar, né? Esse, então, que estava indo para o centro cirúrgico para captação, com certeza, né? Estava todo adequado e, infelizmente, acabou tendo essa intercorrência. Alguém quer comentar algum caso, outro, igual a Vivian comentou aqui, de que tem acompanhado? Eu não tive muito contato com um paciente morte encefálica. Eu estou na UTI do base e eu posso recebê-lo, se vocês tiverem interesse, às vezes, de passar uma manhã ou uma tarde, a depender do dia que eu esteja ali, para poder, às vezes, acompanhar, né, pacientes, assim, nessa condição, se a gente tiver o paciente, ou seja, em protocolo, ou então em neuroproteção, para poder entender o manejo, eu fico à disposição, tá, gente? Eu estou ali no grupo, se vocês Eu tenho quiserem. interesse. É só, tem meu contato ali, Carla, é só entrar, pode conversar comigo no privado e tudo, a gente pode organizar para poder passar um período, né? Para poder entender e visualizar na prática mesmo, né? O manejo e acompanhamento desse paciente, que às vezes a gente fica aqui só na teoria e a gente acompanhando, visualizando, fica mais adequado, né? De você conseguir entender melhor. Sim, com certeza. Alguma dúvida mais, gente? Alguma sugestão? Hoje é a última aula do módulo, né, de neuro. A gente conseguiu finalizar. Eu peço desculpas aí pelos atrasos, pelas intercorrências que eu acabei tendo aí. A gente teve que suspender a aula. Hoje mesmo acabei começando atrasado porque eu não consegui sair antes do plantão. Mas hoje a gente está aí conseguindo encerrar. E se vocês tiverem alguma outra dúvida das outras aulas ou alguma sugestão para ser dada, eu estou à disposição, tá? Obrigado, doutora. Valeu. Obrigada. Tchau, doutora. Boa noite. Tchau, doutora, obrigada. Tá bem. Boa noite, gente. Quem tiver interesse pode entrar em contato, tá? Eu estou à disposição. Boa noite. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Obrigada.